Deus, amados irmãos, amadas irmãs, eu saúdo a todos na paz do Senhor. É o pastor Damasceno, trazendo a vocês neste momento esta palavra bíblica intitulada A História Revelada. A Bíblia nos diz que Deus, tudo ele revela aos seus servos. E nesse estudo bíblico nós vamos ver a história dos gentios revelada até a volta de Cristo. Fique comigo, vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos ler a palavra que está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao versículo 35, que nos diz o seguinte. Vamos lá. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana da ezeira do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Muito bem, meus amados, vamos avante. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho. Esse sonho, você encontra ele na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Só que o rei esqueceu o que sonhara. Daniel 2, 5 e 8. Os seus sábios não tinham a menor condição de revelar o sonho do rei, reconhecendo que não havia ninguém sobre a terra capaz de o fazer. Daniel 2, 10 e 11. Vejamos então o desdobramento. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Daniel 2, 1 ao 3. Veja o que respondeu. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes
que o assunto me tem escapado. Daniel 2, versículo 5 e versículo de número 8. Responderam os caldeus, os servos do rei, na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Daniel, capítulo 2, versículo de 10 e versículo de número 11. Não confundir. Não confundir a estátua de Daniel, capítulo 2, que é a que nós estamos estudando, é a revelação da história dos domínios gentílicos até a vinda de Cristo, com a estátua de Daniel, capítulo de número 3. A de número 2 foi um sonho que o rei teve. A de número 3 é uma estátua literal que não é objeto de nosso estudo nesse momento. Sai a ordem para matar os sábios da Babilônia. Eles não deram a resposta ao rei, e o rei baixou um decreto para que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Ora, 4 jovens que serviam a Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram sábios. Então eles estavam no meio daqueles que seriam executados. O segredo é revelado a Daniel. Daniel pediu um tempo ao capitão da guarda do rei e pediu a Ananias, Misael e Azarias que orassem, e o segredo foi revelado a Daniel em uma visão da noite. Daniel louva a Deus por isso, porque Deus revela as coisas aos seus servos que o buscam em oração com sinceridade em seu coração. Muito bem, uma grande estátua. Daniel, o rei tinha visto, esqueceu o sonho, mas foi revelado a Daniel o mesmo sonho em uma visão da noite. Vejamos esta estátua. Está aí a estátua do sonho de Nabucodonosor. Ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha os peitos e os braços de prata, ela tinha seu ventre de bronze, ela tinha as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Querido irmão que está vendo este trabalho, nessa estátua está sendo revelada a Nabucodonosor toda a história dos poderes gentílicos até a vinda de Jesus em glória para estabelecer o seu reino milenial. Vamos esmiuçar. Nabucodonosor, a revelação aponta que ele, o império da Babilônia, que foi um primeiro grande império mundial a subjugar a nação de Israel, era representado pela cabeça de ouro, simbolizando o império da Babilônia, que dominou o mundo conhecido de 605 a 536 a.C. Durou cerca de 69 anos o império da Babilônia. A segunda parte da estátua, na linha do tempo, aliás, está aí o império da Babilônia. Ele começou em 612 a.C. e ele expandiu-se, através de Nabopolassar,
que firmou aliança com os povos medos e persa, concretizando a destruição dos assírios e terminou este vasto império em 536, durando, como já vimos, 69 anos. Vamos ainda falando sobre esta grande estalta mostrada a Nabucodonosor e revelada a Daniel. Vamos para a segunda revelação que foi dada desta feita direta a Daniel acerca do império da Babilônia, que foi a representação dele por um leão alado. Olha aí, o primeiro era como leão. Isso aqui foi mostrado já no capítulo 7 a Daniel. Nabucodonosor, ele viu os impérios humanos do ponto de vista do esplendor humano. Por isso que é mostrado por materiais como ouro, prata, materiais valiosos. A Daniel, no capítulo 7, foi revelado o mesmo sonho. Aí foi ele que teve direto, não foi mais Nabucodonosor que teve um sonho, ele teve a visão. Mas aí foi mostrado conforme a bestialidade que é os impérios humanos, comparado a animais. Então o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Isto se refere à doença de Nabucodonosor que ele teve, que ficou pensando que era um animal. E foi viver 7 anos entre os animais e a doença chama-se licantropia. É um tipo de loucura que a pessoa pensa que é um animal. Está aí o nome da doença, licantropia, aliás. A pessoa pensa que é um animal. Ciro e Dário. Aí o segundo grande império foi representado pelo peito e braços de prata. Era uma coligação entre os medos e os persas. Eis porque os braços não são interligados pelo peito, pela caixa torácica. Desta maneira foi revelada, mostrada a Nabucodonosor num sonho e revelado a Daniel após ele orar. O império medo e persa, simbolizando este império Médio-Persa, que ele dominou o mundo conhecido de 536 a 331 a.C. Durou 205 anos o Império Medo e o Império Persa. Já na linha do tempo, vejamos algo acerca deste grandioso Império Medo e Persa. Está aí a duração de 205 anos. Veja como este império foi mostrado a Daniel. Foi mostrado com um urso que se levantava sob uma pata e tinha na boca 3 costelas. Daniel diz: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3. Então foi mostrado a Daniel como um urso que se levantava em uma pata e tinha na boca 3 costelas. Muito bem, essas 3 costelas representavam Babilônia, que foi uma das primeiras conquistas do Império Medo-Persa, a Lídia, na Ásia Menor, e o Egito. O fato de se levantar mais sobre o lado fala exatamente de Ciro. Ciro era a cabeça desta coligação. Vamos continuar e vamos ver o terceiro império mundial mostrado a Nabucodonosor no seu sonho, representando ventre e coxas de bronze. É o império de Alexandre. Uma coisa eu quero chamar a atenção.
Dá para os irmãos, os amigos verem que não foi melhorando os impérios mundiais, não. Do ponto de vista do olhar da palavra profética, estão decrescendo. Começou com ouro, passou para prata e o terceiro já é bronze, metal não valioso. Então, aos olhos de Deus, os poderes gentílicos não têm melhorado, mas sim piorando a cada dia. Este metal simboliza o Império Grego, que dominou o mundo conhecido de 331 a 146 a.C., durante 185 anos. Este império, o Império de Alexandre o Grande. Na linha do tempo, observemos o Império Grego. Aí, vamos ver direitinho, nesse slide, a linha do tempo do Império Grego. 185 anos de duração. Já dá para ver que já falamos sobre 3 impérios mundiais gentílicos. Quando eu digo gentil, não era Israel, pelo contrário, foi impérios que subjugaram Israel, começando com Babilônia, depois Medos e Persa, e agora o terceiro, o Império Grego. Vamos ver como este império foi mostrado a Daniel. Daniel viu esse império como um grande leopardo com 4 asas e 4 cabeças, lá na sua visão do capítulo 7 do seu livro. E ele escreveu dizendo, depois disto o quê? Das outras 2 visões, do leão que ele tinha visto, do urso que ele tinha visto. Aí ele disse, agora depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Daniel capítulo 7, versículo de número 6. Muito bem, essas cabeças representam os 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre morreu aos 33 anos de idade e, segundo a história, ele não teve herdeiro para que se assentasse no seu trono, no lugar dele. Então, o seu império foi dividido entre seus 4 principais generais. Eis aí a explicação das 4 cabeças. O primeiro general foi Ptolomeu, que ficou com o Egito. O segundo general foi Seleuca, que ficou com a Síria. O terceiro general foi Lisimaco, que ficou com a Macedônia, e o quarto general foi Cassandro, que ficou com a Ásia Menor. Daí em que se fragmentou o império de Alexandre o Grande, como ele não tinha herdeiro, o seu reino foi dividido entre seus principais generais. Vamos avante no nosso slide denominado A História Revelada. E é verdade, o poder gentílico dos homens foi revelado por Deus, porque Deus é o Senhor da história. Quem faz a história é Deus. Tudo está no comando de Deus. Muito bem, vamos avante. O Império Romano. O Império Romano foi mostrado a Nabucodonosor no seu sonho como as pernas de ferro. Interessante que o Império Mundial que mais durou foi exatamente o Império Romano, chegando a durar quase 700 anos, ou seja, caminhando para quase 1 milênio. E as pernas é exatamente a maior parte do corpo humano. Onde está o maior osso do corpo humano é exatamente na perna. Então Deus revelou tudo direitinho. Vamos ver alguma coisa sobre este império terrível, o Império Romano. O Império Romano, o ferro simbolizando ele,
Ele dominou o mundo conhecido de 146 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Ou seja, Roma foi império mundial unificado por 622 anos. Como eu disse, quase 7 séculos de existência este grandioso império chamado Império Romano. Na linha do tempo, observemos o Império Romano. Está aí, mais uma vez, explicado direitinho. Veja como o Império Romano foi mostrado a Daniel. A Babilônia foi mostrada como um leão alado, falando da velocidade da conquista de Nabucodonosor. Medo e Persa mostrados como um urso que se levantou em uma pata, apontando para Ciro, e 3 costelas na boca, apontando para aquelas nações que foram conquistadas, como eu já falei para você. O Império de Alexandre, mostrado como um leopardo alado de 4 cabeças. E agora vejamos a fera que representava, na visão mostrada a Daniel, o Império Romano. Um animal terrível. Ou seja, era um animal que não existia na fauna conhecida por Daniel. É tanto que Daniel o denominou de um animal terrível. Agora, uma coisa chamou a atenção de Daniel sobre este animal. É que ele tinha 10 chifres. Chifre na Bíblia aponta para poder, para domínio, para governo, para reino. Muito bem, vejamos alguma coisa. Ele disse, depois disso, ele repetiu novamente, depois dos 3 primeiros animais que ele tinha visto. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Ele estava tendo visões. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, como eu falei. Ou seja, era um animal desconhecido da fauna daquela época por Daniel. O primeiro ele reconheceu que era um leão. O segundo ele reconheceu que era um urso. O terceiro ele reconheceu que era um leopardo, mas este 4º animal ele não conseguiu identificá-lo. Por isso chamou de animal terrível. A decadência do domínio humano, como eu já disse, mas agora eu quero apresentar para meus irmãos e amigos que terão acesso a este trabalho da maneira decadente. Olha aí, começou com ouro, prata, cobre, ferro e barro. Tá vendo a situação dos governos humanos? Governo perfeito, o sol de Jesus Cristo. Ouro, a cabeça lá, Babilônia. Prata, Medo-Persa. Cobre, grego. Ferro, romano. E em barro, vamos já falar sobre este tipo de governo que será o último antes da implantação do reino milenial de Jesus Cristo. Muito bem, eu sou o pastor Damasceno, pastor presidente da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, Ministério Semear, que temos a nossa sede na Avenida Nossa Senhora Aparecida, número 170, Massaranduba, área urbana da cidade de Seramirim. E também fazemos há quase 7 anos um programa na Zona Norte FM, todas as quarta-feiras. 87.9 é o nosso prefixo e você pode nos acompanhar. Continuemos com o nosso estudo, a história revelada. Até aqui, tudo é história.
Ou seja, tudo isso que nós vimos até aqui é história. Você pode consultar isso nos livros de história geral. Você pode consultar e ver que tudo isso que eu estou falando aqui, que foi revelado na palavra profeta, por isso o título A História Revelada, tudo isso aqui é passado. Mas vamos avante, porque ainda tem uma parte que é profecia, que ainda está avante. A continuação do Império Romano. Muito bem. A última parte da estátua de Nabucodonosor, revelada a Daniel, é os pés da referida estátua. Uma coisa chamou a atenção, é que os pés da estátua em parte de barro e em parte de ferro, como você está vendo aí nesta imagem. Isto fala exatamente dos impérios dos últimos dias, do império do anticristo, que em parte será forte, mas em parte também terá flagibilidade. Vamos avante. Pés e dedos, em parte de ferro e em parte de barro, simbolizando o império do anticristo, que governará o mundo por 7 anos, com o apoio de 10 supernações, 10 superblocos de nações que existirão neste período e que já estão em formação. É a popular globalização, como nós conhecemos e vemos falar todos os dias nos meios de comunicação. A última semana de Daniel é uma profecia maravilhosa que nos apresenta exatamente este último governo, que é o governo do anticristo. Esta profecia já não é aqui de Nabucodonosor, mas foi uma que o próprio Daniel teve. O anjo revelou a Daniel: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9 e 27. Ele que firmará uma aliança por muitos, por 1 semana, é o príncipe que há de vir, ou seja, o anticristo. Da região geográfica aonde existiu o vasto Império Romano, vai se levantar um homem que governará o mundo por 7 anos, o mundo de forma unificada. Muito bem. Olhe para este quadro. Assim será o governo do anticristo, que a Bíblia chama de iníquo, de filho da perdição, de o príncipe que há de vir, da besta. E ele governará o mundo por 7 anos, como a gente já vimos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio. Na primeira parte, vai acontecer o arrebatamento, porque enquanto a igreja de Jesus estiver aqui na terra, esta profecia não poderá se cumprir. Aí aparece um homem que vai formar uma aliança. Tá aí, este homem será o anticristo, o último dominador dos gentios da história humana. No final deste período, Jesus Cristo assumirá o comando do mundo e governará por 1000 anos a humanidade. E no final disso, entraremos no perfeito estado eterno. Tá aí aonde você vai encontrar isto em Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo de número 9. Na metade da semana, ele quebra a aliança. Esta aliança foi feita com Israel, a qual permitirá Israel construir seu templo e o mundo árabe ali ser aceito por Israel como nações também independentes.
Estamos caminhando para isso. Essas guerras que estão tendo aí não é à toa, é a preparação do palco para a realização do cumprimento desta palavra profética. Esta parte aí você já encontra em Apocalipse 10 a 18, que é conhecido na Bíblia como angústia de Jacó. Muito bem. Paralelo a isso, o que tem acontecido? A igreja tem sido arrebatada, ela está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo está passando aqui pela grande tribulação, cumpre-se na vida da igreja o que Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da ira, da tentação que há de vir sobre o mundo. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. No final deste período, olhe o que acontece. A igreja volta gloriosa com Cristo. Você vai ver isso em Apocalipse 19 e 11. E será implantado o milênio de Jesus Cristo. É a última dispensação que será dada à história humana. Veja na linha do tempo o Império Romano. O Império Romano está aí, foi de 146 a 476, quando teve a sua cabeça ferida de morte. Você vai entender isto quando ler lá Apocalipse 13, que diz que a besta teve uma das suas cabeças ferida de morte e depois curada. E depois curada. Você vai entender. Veja outra parte do Império Romano. É uma aparente ausência. O Império Romano hoje não existe como império. Não estou aqui me referindo à Igreja Católica Romana, não. Estou falando no império político dos César. Não existe como império. Mas diz Apocalipse que ele teve a sua chaga mortal curada. E nós cremos que este acontecimento foi em 25 de março de 1957, quando foi assinado um tratado entre 6 países, que formaram o que hoje nós conhecemos como União Europeia. Então é exatamente este período que vivemos que ele está em pleno desenvolvimento em nossos dias. Esta formação deste império sobre o qual o anticristo governará o mundo por 7 anos. Observe, está aí a referência. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha se não é o mesmo animal lá terrível que Daniel não identificou. Viu apenas que era um animal terrível e tinha 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A presença destes animais que representam os outros impérios, no império da besta, quer dizer que haverá formas daqueles outros impérios no governo da besta. Violência, brutalidade, assassinato, idolatria do homem, tudo isto acontecerá no império da besta, do anticristo. A outra coisa a chamar a atenção é que ele teve a sua cabeça ferida de morte. Nós cremos que isso aconteceu em 476, quando Roma, o Império Romano, deixou de existir como império mundial. E cremos que ela foi curada da sua ferida em 25 de março de 1957. Se você pegar um mapa do antigo Império Romano e comparar com o que hoje é a União Europeia, haverá uma semelhança tremenda. Então o anticristo tem que sair da região geográfica aonde hoje é a União Europeia, formada por 27 países, um negócio assim.
Depois disto, eu continuei olhando Daniel. Nas visões da noite, eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, ou seja, 10 poderes. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um homem, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grande coisa. Esse chifre pequeno, sem dúvida nenhuma, será o anticristo, que blasfemará coisas grandes contra Deus. Vamos ver o estado final do Império Romano nos últimos dias. E o homem que governará sobre o mesmo. Vamos entender isto. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Mas são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e dos 7, e vai à perdição. Tudo isso tem explicação. Quem seria esses 7 reinos? Seria o Egito? Seria a Síria? Seria a Babilônia? Seria o Medo-Persa? Seria o grego? Seria estes que não mais existiam? Parece uma lógica. Sim ou não? Parece uma lógica. Porque no tempo de João, que ele viu o Apocalipse, só existia o Império Romano, era o que existia. Quem seria estes 7 reinos? O Império Romano seria o que existia no tempo de João, no ano 90 da era cristã? E o Império do Anticristo seria o que havia de vir? Parece a lógica. Aparentemente, esta é a interpretação mais lógica. Mas fica uma pergunta sem resposta. Onde colocar Egito e Assíria na estátua vista por Nabucodonosor, que representava todos os poderes gentílicos até a implantação do reino de Deus? Viu-se então que a interpretação é outra. As 7 cabeças, os 7 reis, são 7 formas de governo que deverá existir em toda a história do Império Romano. Vamos agora esmiuçar a história do Império Romano. 7 formas de governo do Império Romano. Veja a primeira, reis, durou de 754 a 500 a.C. Veja a segunda, senado, durou de 510 a 300 a.C. Veja a terceira, a república, durou de 300 a 58 a.C. Veja a quarta, um triunvirato, durou de 58 a 44 a.C. Veja a quinta, tribunais militares, durou de 44 a 31 a.C. Estes 5 formas de governo não mais existiam no tempo que João recebeu o Apocalipse, por volta do ano 90 da era cristã. Continuando, qual era o que existia? Existia o Império Republicano, que durou de 31 a.C. a 476 depois de Cristo. Este Império Republicano, ele teve 7 dinastias. Por isso o termo é o 8º, mas é dos 7. Por isso esta frase na palavra profética. Qual foi a primeira dinastia? Vamos ver. Dinastia dos Césares, está aí o tempo que eles governaram. Dinastia dos Flávios, está aí o tempo que governaram. Dinastia Antoninos, está aí o tempo. Dinastia dos Severos. Dinastia Militar. Dinastia, que foi um acordo entre Constantino e Licínio, e divisão do império em ocidental, com a capital em Roma, e oriental, com a capital em Constantinopla, no Egito.
durando de 395 a 476. Neste ano, a besta foi ferida de morte. Então, qual será a última dinastia? Será a oitava, será o anticristo. Por isso que diz, ele é a oitava, mas ele é dos sete, ou seja, das sete dinastias que governaram esta última forma de governo do Império Romano. Outro ainda não é vindo. É exatamente o império do Anticristo, que governará o mundo por 7 anos sobre o Império Romano restaurado, em forma de uma coligação de 10 supernações. Dá para entender agora? Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. Deu para entender, né? A palavra profeta. 7 cabeças, 7 formas de governo, 7 montes, sobre as quais a cidade está edificada. O reino que ainda não é vindo, e quando vier convém durar pouco, é o reino da besta, ou seja, do anticristo. A besta é o oitavo, mas também é dos 7, ou seja, é da mesma linhagem romana. A ponta pequena. O anticristo que governará sobre o Império Romano restaurado em forma de 10 supernações. É ele, esta ponta pequena. As duas bestas. A primeira besta é o poder político. É uma organização política dos gentios que nós conhecemos como globalização, nova ordem mundial, nova consciência global, nova era. Todos esses são os nomes que se é dado a esta besta que é o poder político. É o governo gentílico sobre a humanidade. Aí, Apocalipse 13, 1 ao 8. A segunda besta, isto é o Império Romano restaurado. A segunda besta é o homem que governará sobre essa estrutura que está sendo montada aí no mundo, como eu disse, chamada de globalização, nova era, nova consciência global, enfim, vários nomes, né? É dado a este movimento de globalização que está tomando conta cada dia mais da história da humanidade. Daí a referência, muito grande, eu não vou ler, você dá uma pausa aí, lê em nome de Jesus e vai entender tudo direitinho. Como esses animais representavam estes impérios antigos, né, leão, tal, as características, como eu falei, desses impérios. Qual era a característica do Império da Babilônia? Vaidade, luxo, esplendor, representado pelo ouro e pelo leão. Qual era a característica do Império Romano? Ferocidade, assassinato, perseguição, humilhação dos povos. Tudo isto haverá no governo do Anticristo. Uma besta, o poder político, mar, água, são povos, multidões, nações, 7 cabeças, 7 formas de governo, 10 chifres, 10 poderes que se unirão à besta nos últimos dias. É a mesma coisa dos 10 dedos dos 10 reis. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Isto se cumpriu ao pé da letra. Esta passagem, não deixa dúvida, o anticristo virá da região geográfica onde existiu o vasto Império Romano dos dias de Cristo, pois foi o Império Romano de então que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Muito bem. Aí é as pernas, a parte mais longa do corpo, como já falamos, simbolizando o Império Romano que foi mostrado a Daniel com este animal terrível, com 10 chifres. A continuação do Império Romano está aí nos pés, foi mostrada a Nabucodonosor e também mostrada a Daniel, só em Daniel na forma dos 10 chifres. Não é 10 dedos?
10 chifres, a mesma coisa. Os 10 reis de Apocalipse, que darão poder à besta. Vamos ver quem são os 10 dedos dos pés da estátua, ou os 10 chifres do animal terrível. Vamos ver. Olha, os 3 são a mesma coisa. 10 poderes, 10 supernação, 10 blocos comerciais que terão o mesmo propósito de se unirem e de entregarão seu poder à besta, o homem, que governará sobre ele. No caso de serem uns tipos de ferro forte e outros de tipo barro fraco, é o que vemos no mundo hoje. Países de economias fortes e países de economias fracas. Também do lado político, países democráticos, países com ditadura. De modo que, nos últimos dias, eles se unirão, formando a primeira besta, que é o sistema político, sobre o qual a segunda governará. Estes países já estão em formação, estes blocos. Vamos ver se já não estão. Está aí um mapa mundial. Olha o primeiro grande bloco, Estados Unidos, Canadá e México, conhecido como NAFTA. Olha o segundo bloco, a América Latina, né? Olha aí, América Central e América do Sul. Olha o terceiro bloco, Europa Ocidental, que é conhecida como a União Europeia. Olha o quarto, África Tropical. Olha o quinto, Norte da África e Oriente Médio. São blocos comerciais que já existem hoje. Olha aí outro, Austrália e África do Sul. Outro, Europa Oriental e a Rússia. Outro, Sul e Sudeste Asiático, onde fica já a China, aqueles países poderosíssimos. Olha aí o Japão e a poderosa China. Olha aí, o mundo hoje está economicamente desse jeito. E daí para ser politicamente, não terá nenhum problema. Hoje já se fala em um governante mundial. O próprio presidente do Brasil, Lula, já falou nisso, de uma autoridade global para enfrentar certas crises que o planeta vive, entre elas a do meio ambiente. Até agora vimos o desenvolvimento do poder político sobre o qual o anticristo governará o mundo por 7 anos, que será sobre o Império Romano restaurado, não resta dúvida. Roma está revivendo em forma de 10 supernações. Vamos agora conhecer um pouco do homem que será o líder absoluto deste poder. Vamos responder às seguintes perguntas. Quem é e de onde vem? Quem é? Ele é conhecido na Bíblia como a ponta pequena do animal terrível. Ele é conhecido na Bíblia como a besta que há de subir da terra. Ele é conhecido na Bíblia como o príncipe que há de vir. Ele é conhecido na Bíblia como o Eníquo. Ele é o anticristo. Está aí a referência que mostra claramente que este príncipe que há de vir será o anticristo. De onde ele vem? Olha aí o reino do anticristo. Ele vem da área geográfica, como eu disse, do extinto Império Romano. O reino dos céus. Mas nos dias desses reis, ou seja, desses 10 reis, dos 10 dedos, dos 10 chifres, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Observe aí a estátua, e do céu vai ser cortada uma pedra que destruirá essa estátua nos pés, nos governos mundiais. E esta pedra é Jesus Cristo, por ocasião da sua vinda gloriosa, que está registrada em Apocalipse 19, versículo de número 11. Olha aí a referência.
Olha aí Apocalipse 19:11 que eu falei. Viu o céu aberto, é um cavalo branco, o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, que é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Conclusão. Estamos concluindo, meu caro irmão, meu caro amigo. Espero que esta aula escatológica, denominada a história revelada, abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja, que você possa usar este material para abençoar a sua igreja. Cristo veio a este mundo pela primeira vez sob o governo romano. Foi humilhado e morto pelo poder de Roma. Cristo voltará triunfante a este mundo sob o poder de Roma. Tomará a vingança dela e deste sistema iníquo por todo o mal cometido durante tantos séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.